Bom, a gente vai entrar agora em um dos ambientes mais difíceis que existem, o sistema prisional brasileiro. Hoje, vamos mergulhar fundo num dilema ético super complexo, mas pelo olhar de quem vive isso todo dia, um policial penal. A gente vai explorar aquela linha bem fininha que separa o dever da humanidade e o conflito que, no fundo, define essa profissão. Olha, essa pergunta aqui não é só da boca para fora não, ela ecoa todo santo dia nos corredores das prisões. Pensa só, um simples gesto de civilidade pode ser visto como fraqueza ou, pior ainda, como uma colaboração com o inimigo? Para muitos policiais penais, esse conflito não é só profissional, ele define quem eles são como pessoas. E aqui o conflito fica escancarado. De um lado tem essa gíria pejorativa que contamina o ambiente, correria de bandido, usada para marcar qualquer ato de ajuda. Do outro está a definição do que deveria ser o dever profissional, uma abordagem estratégica que pensa na segurança, mas sem descartar a humanidade. É nesse ruído, nessa falha de comunicação, que o problema todo começa. E essa falha de comunicação não é um detalhe, tá? Muito pelo contrário, ela é a raiz de problemas gigantescos e sistêmicos dentro do sistema prisional. A lógica por trás disso é até bem simples, quase óbvia. Se uma pessoa pega um papel de bala do chão, ela não vira gari por causa disso, certo? Então, por que um pequeno gesto de civilidade transformaria um policial penal em cúmplice? Por que é tão difícil entender uma coisa tão básica? E aqui está o ponto crucial da coisa toda. Não se trata de um único ato, de um grande gesto heróico. A ressocialização, se ela é possível, é um processo construído, sabe? Tijolinho por tijolinho, gesto por gesto. Cada pequena interação conta, vai somando para um resultado maior, seja ele positivo ou, como a gente vê tantas vezes, negativo. Para a gente conseguir entender o poder real de um único gesto, vamos recorrer a uma história que muitos conhecem, mas que, nesse contexto, ganha um significado muito mais profundo. A parábola da Estrela do Mar mostra exatamente como essa ideia se aplica ao trabalho de um policial penal. Imagina só a cena, uma praia inteira, o areal todo, coberto por milhares e milhares de estrelas do mar, morrendo ali, debaixo do sol, depois de uma tempestade. A dimensão da tragédia é tão grande que parece que paralisa. O que uma única pessoa poderia fazer diante daquilo tudo? É aí que, no meio daquela paralisia geral, uma menina começa a agir. Ela não tenta resolver o problema inteiro de uma vez. Ela foca no que é possível. Pega uma estrela do mar e joga de volta no oceano. Depois outra e mais outra. Aí vem a voz do pragmatismo, do cinismo, né? A lógica fria que diz, isso que você está fazendo é inútil. É uma gota no oceano, não faz a menor diferença. É a mesma voz que muitos profissionais escutam todo dia, tanto de fora quanto de dentro de si mesmos. Mas a resposta dela muda tudo. Ela pega outra estrela, joga de volta no mar e diz, para esta aqui, eu fiz a diferença. O foco sai do impossível e vai para o possível. O impacto não está no todo, mas no indivíduo. E é aqui que a parábola se encaixa que nem uma luva no dilema do policial. Enxergar aquela estrela que ainda pode ser salva, aquele indivíduo que não se entregou totalmente ao crime. E agir, isso não é ser bonzinho. Isso é o ápice do profissionalismo estratégico em segurança pública. Mas o que acontece quando esse esforço individual esbarra num sistema que parece que foi projetado para dar errado? O problema é descrito como uma engrenagem mesmo, onde cada pecinha contribui para um ciclo vicioso que não para. É um ciclo que se alimenta, sabe? O Estado foca na força, mas esquece da gestão humana. Isso leva alguns policiais a agirem por vingança e não por dever, o que, por sua vez, empurra os detentos ainda mais para as leis do crime. E lá fora, as famílias muitas vezes não conseguem quebrar esse padrão. É uma falha em cascata, uma coisa levando a outra. E qual é a consequência direta dessa engrenagem de falhas? É um abismo de desumanização que só cresce. Uma distância cada vez maior entre quem guarda e quem está sendo guardado. E o paradoxal é que a evolução da segurança prisional teve um efeito colateral que ninguém esperava. Antigamente, a convivência forçada, mesmo sendo perigosa, garantia um mínimo de interação humana. Hoje, os protocolos de contato zero e a tecnologia de vigilância, que foram criados para proteger, também criaram esse abismo. Uma barreira que só aprofunda a divisão entre nós e ele. Com a distância, a humanidade desaparece. Para o policial que está lá na muralha, olhando para baixo, os detentos viram uma massa sem rosto. Eles perdem o nome, a história. Viram zumbis anônimos. Uma representação abstrata do mal. E esse pensamento chega no seu ponto mais extremo em momentos como este, numa escolta de hospital. Essa citação é chocante, né? E revela o quão corrosiva essa desumanização pode ser.
Quando um agente do Estado chega ao ponto de desejar a morte de quem está sob sua custódia, o sistema inteiro perde sua legitimidade moral. Então, por que tudo isso importa? Porque, no final das contas, o argumento principal não é sobre ser bom ou sobre o bem-estar do preso. É sobre a segurança de todo mundo, de toda a sociedade. Vamos tentar ressignificar essa palavra. A ressocialização deixa de ser um conceito de assistência social e passa a ser uma ferramenta prática, pragmática de segurança pública. O objetivo final é proteger a sociedade que está do lado de fora dos muros. Sendo assim, a pergunta é bem direta. O que nós, como sociedade, ganhamos com isso? Qual é o benefício real de investir num sistema que tenta transformar em vez de só punir e esquecer? A resposta é muito direta e bem palpável. Cada indivíduo que sai do sistema melhor do que entrou é uma ameaça a menos para todo mundo. É menos violência na rua, menos medo e menos necessidade de construir mais e mais muros, sejam eles de concreto ou de ódio. No fim do dia, dentro desse sistema todo falho, o policial penal tem um poder imenso. Ele é o ponto de contato, a última barreira não só contra o caos, mas também contra a perda total da humanidade ali dentro. E assim, a gente chega na reflexão final. A proposta é quebrar o ciclo, mas não por eles, não por um altruísmo distante. A pergunta fica no ar para cada um completar. Quebrar o ciclo por quem? A resposta para essa pergunta define o tipo de sociedade que a gente quer construir.